Um excelente dia. Todos os dias sempre são as mesmas palhaçadas. O governo não faz nada, o deputado não ajuda em nada, o governador tão pouco esquenta, o presidente tão pouco não está nem aí. Todos os dias é um barulho atrás do outro. Se eu trabalho em um lugar, eles têm a imensa falta de caráter e de personalidade de poder passar aonde eu estou, aonde tem pessoas idosas ou pessoas deficientes ou pessoas doentes, para poder viver debochando com seus barulhos e seus veículos no ouvido dos outros. Ninguém é obrigado a viver roncando e ouvindo barulho de ronco de motor na cabeça de ninguém, não. Se eu tenho os meus problemas não desconto na vida de ninguém. E mediante aos problemas que as pessoas mesmo arrumam e se joga contra a vida das pessoas, nunca se pensaram na própria vida das pedras que se jogam em outros. Os telhados, amigo, do mundo é de vidro. A falta de caráter é pior ainda dentro de um país que tanto fala que tem a sua soberania. Tanto que fala que tem a tua soberania, que vive no dia a dia, com o seu ronco dos motores, debochando da vida alheia, entre meio da própria corrupção alheia, do seu desvio de conduta, desvio de moral, incapacidade intelectual. Meus senhores, se eu provo uma coisa, o sentido da coisa é provado, é levado, é todos os dias, não pode ser debochado, tem que ser respeitado. Se eu luto pela vida de uns e de outros, pelos fatores de uma criança ou de um velho ou de um adolescente ou de um doente, é para respeitar a minha vida. Mas enfim, essa própria cidadania, com a sua falta de moral e caráter, falta de intelectualidade, entre meio da tua capacidade motora, doentio, foi o que eles fizeram com o próprio país. Acha que a guerra do Irã é feita por quem? Acha que a guerra de Israel foi colocada a quem? Acha que os Estados Unidos entrou nessa guerra para poder ameaçar a Rússia por causa de quem? Por que os Estados Unidos, quando surgiu essa guerra, foi pedir apoio, por causa de votos e eleição, à Ucrânia, a Israel? Por que não querer a paz igual e conversar entre o meio da própria vida, para poder demonstrar quem é o inocente ou não? E por que os verdadeiros fatores do meio dessas verdades não veio ser demonstrada? É falta de lealdade e capacidade moral. Moral e imoral de todos os dias de fazer isso e trazer dano mental, sentimental à vida das pessoas que estão doentes. Eu, meu amiguinho, eu tenho ouvido de ferro. As minhas marcas na minha vida é tudo baseada nos meus fatos reais. É coisa que eu provo. Eu já pedi a eles para poder me levar até o deserto do Saara e lá me jogar uma bomba. Eu queria que eles fizessem isso mesmo, mas filmado só para dentro do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Amostrado ao governador Lula, amostrado ao governador Jair Bolsonaro, o Moraes, amostrado também ao presidente dos Estados Unidos e também amostrado a Jair Bolsonaro, que tanto viajou para os Estados Unidos para fazer a cadeira do próprio país, para poder a vida do brasileiro poder viver desse jeito. Que falta de moral, Brasil! Que falta de intelectualidade, governadores! Não quiseram nem tirar as crianças da mira da arma, entre o meio do tráfico de droga, até mesmo por dentro e fora das próprias favelas, para poder dizer que são santos, e os santos não andam armados. Não.
mas para poder dar cobertura marginal, para depois culpar a própria sociedade e você se passar como santo. Santo não mente e não pode mentir. É assim. E quem vai falar que o país está seguro? Quem vai me dizer que tem alguma cidadania lá fora, nesses países que eu citei o nome, brasileiro, ou em outros países que estão vivos, por causa dessa mentireba aí, que vieram arrumando todo o tempo com o meu nome? Eu queria. Mas eu queria que eles viessem me buscar, eu queria que a Ucrânia viesse me buscar, que a Rússia viesse me buscar, Israel viesse me buscar, o Irã viesse me buscar, mas me fizesse esse favor que eu pedi, me botar no deserto do Saara e me jogar uma bomba lá, para ver se eu não ia sair de lá, do meio dessa bomba, inteirinho, sem causar um dano na minha vida. Eu tenho um Jeová-Deus e Jesus Cristo por mim. Sem eles eu não sou nada e sem eles eu não seria o que eu sou. Mas da forma da intelectualidade, da doença das pessoas, nunca permitiram que o Brasil viesse crescer definitivamente no sentido espiritual da vida e do sentido dela, para a gente poder mostrar todos os dias, as minhas verdades e a falta de caráter moral brasileira. Para poder mostrar a falta de intelectualidade, a doença brasileira que eles têm sobre as vidas humanas, eles mesmos, trazendo por eles mesmos essa doença que eles fizeram, que se tornaram como uma praga na vida de mães, na vida de pais, na vida de filhos e na vida da própria cidadania que se vive, que se procura todos os dias trabalhar honestamente. Honestamente, mente, coração, que traz o pão de cada dia com as mãos limpas, sem um roubo ou sem o apoio da corrupção, ou se vender pelos corruptos que são. Aí a mídia vai querer falar o quê? Eu olho todos os dias para a cara do SBT, eu olho todos os dias para a cara da Record. As únicas emissoras que eu vivo vendo são elas. É assim. Aí vão me falar o quê? Vão me falar o quê? Amigo, quem mente demais uma hora cai. E quem vive no meio da vacilação, uma hora vai. Porque as nações de fora vão querer saber do Brasil. Vão querer saber desse governador Cláudio Castro aí, de Jair Bolsonaro e de Lula, e da sua cidadania, o porquê essa guerra ainda continua com a mentireba deles igual gelatina. Que são mole, que uma hora tudo fura, uma hora tudo se gasta. Uma hora tudo se vai. Aí vai querer falar o quê? Vai querer falar nessa vida que eu que sou corrupto? Eu tô querendo subir aquele morro ali, ó. Eu vou tirar um dia das minhas corridas, eu vou andando a pé, daqui pra lá, e vou fazer uma subida nela lá, para poder demonstrar aos senhores quais são as atitudes e o metro que esse morro tem, e botar um para poder correr do meu lado para ver se vai se sustentar. Todas as minhas marcas na minha vida são verídicas. E toda a minha história, todos os meus relatos são verdadeiros. Eu não preciso viver por aí pela vida, poder distorcer ou desviar a conduta de uns e de outros, ou ser uma pessoa teleguiada, não. Ou ter uma falta de moral para poder viver no meio de avalanche e permanecer pelo mundo da violência de hoje em dia que o Estado do Brasil se tornou, não. Quem vai me dizer que uma criança ou uma mãe de família ou um trabalhador que acorda todos os dias está seguro na mão de vândalos? Na mão de pessoas que todos os dias se lutam até mesmo contra a própria vida. Mediante é isso aí, ó. Quem vai me dizer? Fala. Quem vai me dizer
Fala! Me diz, governador! Por que o senhor foi fazer guerra com as outras nações que o senhor não está podendo para nada? Para nada, nem os senhores, nem os cidadãos dos senhores. Não estou podendo para nada. Nada. Só sabe fazer barulho na cabeça de um doente. Só sabe fazer barulho na cabeça de uma pessoa que está paraplégica. Só sabe fazer barulho na casa dos outros. Eu já falei, meu ouvido é de ferro, amigo. O problema que arrumaram é vocês, que eu não estou aqui para poder consertar o problema de ninguém, não. Porque cada um dos seus problemas, aqueles que arrumaram o teu problema, que se resolvam com os seus problemas. Aí vai falar o que para mim? Hã? Vai dizer o que para mim? Fala que quando a gente joga pedra no telhado dos outros, a gente tem que saber que o nosso telhado também é de vidro. Porque a pedra que as pessoas jogam na nossa vida é a pedra que pode ser retornável. Pior ainda, 3 vezes mais, 7 vezes mais, ou até 12 vezes mais contra a nossa vida. Aí o Brasil não pensa, amigo. A cidadania brasileira não pensa. Não pensa no teu dia a dia, não pensa nas suas coordenações motora, não pensa nos teus avisos, não pensa nas suas profecias e não pensa no mal que se causa na vida de uns e de outros. Eu quero justiça. Eu vou até o fim atrás da justiça, para poder mostrar, através da justiça, que eu sou verdadeiro. E nunca fui falso na vida de ninguém. Não vivo de traição, nem de conspiração e nem de leve trás.